Olá, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Mais uma segunda, mais uma semana, mais um Hipnotalk aqui hoje. Bom almoço para vocês! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, bem-vindas aqui no Hipnotalk. O Hipnotalk é um espaço, tá, livre para quem quiser participar, tá? Onde falamos de diversos assuntos, tá? Não só emagrecimento, mas sim, o foco é, sim, falar sobre uma vida saudável, emagrecimento. Bem-vinda, tudo bem? Então, esse aqui é um espaço livre para quem quiser participar, quem quiser assistir, quem quiser mandar uma pergunta, né, tem curiosidade sobre o meu trabalho, sobre a hipnose, pode mandar aí. Oi, tudo bem? Bem-vindas, Ana, que saudades, Rolane. Então, hoje nós vamos aqui falar sobre um tema, tá? Alimentação, tá? Que é um dos focos principais, né, quando se fala de emagrecimento, né, a alimentação, tá? Mas hoje nós vamos falar, assim, simplificar um pouco, né, sobre a alimentação, né? E hoje eu quero falar sobre quem come pouco e come de tudo um pouco, tá? Isso mesmo. Quem come pouco pode comer de tudo um pouco. Sem dietas, né? Então, o emagrecimento com a hipnose, né? Que nada mais é que uma reprogramação mental para ajudar você a construir esse estilo de vida saudável, né? Melhorar o seu relacionamento com a alimentação, com o exercício físico e principalmente com você mesma, né? Sejam bem-vindas. Muito obrigada por estarem aqui. Então, assim, ó, eu acho que, assim, na minha opinião, tem muita informação lá fora e às vezes a gente fica um pouco confusa, né? O que fazer, o que não fazer? Será que eu posso comer isso? Será que eu devo comer aquilo? O que é melhor, né? Tanta informação, né? Então eu sempre gosto de simplificar as coisas, tá? Porque na verdade a hipnose é um processo muito simples, tá? É mais simples do que vocês imaginam, tá? Reprogramar a mente é muito simples, tá? Todo mundo pode ter a mente reprogramada, basta querer, tá? Então, assim, ó, eu vou falar um pouco, assim, da minha rotina hoje. Hoje eu vou abrir aqui um pouco sobre a minha rotina, o que eu faço, né? E para quem, né, quiser se inspirar e começar a fazer o mesmo, fique à vontade, tá? Então, hoje eu vou falar um pouco sobre a regra, né, dos 80-20. Que por coincidência estou vivendo nessa regra, né, 80-20, mas não foi algo que eu planejei, não foi algo assim, aconteceu naturalmente, né, eu sempre tive uma alimentação saudável, tá? Por que que eu sempre tive e tenho uma alimentação saudável? Porque eu tenho uma programação mental em relação à alimentação saudável, né? Para quem não me conhece, né, eu sou natural de Angelina, que é uma cidade, né, é um município de Santa Catarina, bem pequeno, eu não sei agora, mas é em torno de 5.000 habitantes, né? E eu sou do interior de Angelina, do interior, né? Então eu nasci no sítio, né? Eu nasci no sítio, na zona rural, né? Fui criada no sítio. Então lá, né? A nossa alimentação foi muito saudável, né? A gente comia o que a gente plantava,
né? E é isso, anos atrás, né? Para não falar aqui a idade, mas né, sem problemas nenhum falar a idade, mas pensa assim, há 40, né, 41 anos atrás, ainda a alimentação era mais saudável do que é hoje, bem mais saudável, né? Então lá a gente não tinha acesso a produtos industrializados, processados, né? Era muito raro, né? Era tudo natural, né? Era tudo natural, o têxtil, o leite, o queijo, o pão, né? O arroz, né? O feijão, era tudo plantado, né? As carnes, né? Porque a minha família não só plantava, né? Mas ela também tinha os animais, né? Para o consumo. Então era tudo natural. Talvez a única coisa que a gente comprava era sal, açúcar, o que mais? Trigo, porque a gente não plantava trigo. Então sal, açúcar, trigo, talvez um azeite, né? Mas era raro ter, porque a gente tinha, né, a gordura animal que se usava mais. E as frutas também, né, eram todas do sítio, então era muito natural, né? Então imagina, você cresce nesse ambiente, você naturalmente, você constrói, né, uma programação mental natural, né, saudável em relação à alimentação, e também eram refeições, né, não ficava se beliscando toda hora, era refeições, era o café da manhã, era o almoço, era o jantar, né, entre as refeições, talvez uma fruta, uma água, que é o que eu recomendo, né, para as minhas clientes, né, quando elas vêm na reprogramação mental, é isso que a gente trabalha nas sessões, tá? É exatamente isso, tá? Refeições, né, com comida de verdade, tá? Comida caseira, essa que eu comia no sítio, né, que provavelmente a mãe de vocês também cozinhava, a avó, né? Então, é comida de verdade, né? Feijão, arroz, carne, salada, né? Um prato bem colorido, né? Então, se fazer as 3 refeições que eu faço até hoje, e entre as refeições, tudo que você precisa é água, né? Água e, se precisar, uma fruta, né? Então, é exatamente isso que eu implanto nas mentes das minhas clientes. Lógico, primeiro conversando com elas e tento, né, o sinal verde, é isso que elas querem, então é isso que a gente trabalha, né? Então, assim, ó, eu tive a sorte de ter essa programação mental saudável em relação à alimentação, mas eu sei que muitas pessoas não tiveram a mesma sorte, né? Boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindas. Obrigada por participar aqui. Hoje eu estou falando, o tema de hoje é sobre alimentação, tá? Comer pouco e comer de tudo um pouco, tá? Como eu falei, tem muita informação lá fora, né? Informação demais até o que você deve comer, o que não se deve comer, o que, né? Então, e aí, sabe, tem esse mito que comer saudável é caro, né? Lógico, depende, né? Se você escolher ir nas ondas, né? De marcas e, né? Do que muitas pessoas estão colocando, né? Que você deve comer isso, aquilo, mas assim, eu sempre falo, volte sempre ao básico, né? Aquela comida, né, saudável, aquela comida caseira que sua mãe cozinhava, sua avó. Então, isso não é caro, né? Saladas, frutas, legumes, né, um feijão, um arroz, né, uma carne. Então, depende. Agora, se você quiser incluir aí
pasta de amendoim, não sei das quantas, e quiser incluir queijo sem gordura, não sei das quantas, light, tight, isso e aquilo, vai se tornar caro mesmo, sabe? Mas não precisa ser assim, tá? Não precisa, tá? Não precisamos complicar nossa alimentação, tá? Eu quero aqui descomplicar tudo, tá? Inclusive, a maioria das minhas clientes, né, que passam por mim, elas até depois me relatam que, nossa, como eu estou gastando menos com minhas compras. E isso acontece por causa dessa simplicidade de voltar às raízes, de comer comida caseira, né? Evitar alimentos industrializados, né? Processados, tá? Então, tudo uma questão de pensar, de fazer escolhas, tá? Sejam bem-vindos quem está entrando aqui. Hoje nós estamos falando de alimentação, né? E de todos os mitos que tem lá fora, né? Que você precisa comer tight, light, isso e aquilo. E eu sempre, né, tento fazer as pessoas pensarem e voltarem à simplicidade, às raízes, né? Com certeza a mãe de vocês, né, cozinhava uma comidinha caseira, simples, mas gostosa, né? Variada, com legumes, com saladas, né? Então é isso que eu sempre trabalho com as minhas clientes, tá? Não precisa complicar, não precisa ser caro comer saudável, não precisa ser caro, tá? E então assim, ó, hoje então voltando aqui àquela regra de 80-20, né, onde comer pouco, mas comer de tudo um pouco, né? Então, no emagrecimento com a hipnose, não trabalhamos com dietas, com restrições, tá? Muito pelo contrário, tá? As pacientes que já passaram por mim sabem, né? Que eu nunca falo, não pode comer isso, ou aquilo lá, mas é comer consciente, né? Fazer escolhas melhores, o que você vai colocar no seu corpo, né? Aí que está a questão. E comer porções menores também, né? Porque às vezes nós comemos mais que precisamos. Essa é a verdade, tá? Comemos mais do que deveríamos, tá? Por quê? Porque isso acontece muito porque estamos, às vezes, na correria do dia a dia e não paramos para comer, né? E comer de forma consciente, né? Então, a gente acaba comendo muito rápido e nessa correria de comer muito rápido, acabamos comendo demais. Por quê? Porque não escutamos, né, o nosso corpo, né? O nosso corpo, ele demora aproximadamente uns 18 a 20 minutos até ele tá aquele sinal de saciedade, não, tem comida suficiente aqui, não preciso mais, tal. Só que nessa correria, a maioria das pessoas, elas não se dão a chance de chegar nesses 18, 20 minutos. A maioria já come ali em 5, 10 minutos, já terminaram, né? Então, e é aqui que está o problema, tá? De muitas pessoas, tá? Elas não estão se dando a chance de escutar o corpo, tá? Então, aqui existe essa desconexão corpo e mente, tá? E também, né, come muito rápido, aí engole a comida muito, né, sem mastigar direito, e aí o estômago acaba fazendo um trabalho que não é dele, que deveria ser da boca, que é né, de mastigar bem os alimentos, né? Então, por isso que muitas vezes, depois do almoço, quando a gente fica muito cansado, né? Então, a gente tem que talvez parar e rever como é que você está almoçando, talvez muito rápido, não está mastigando bem a comida, porque aí o que acontece, em vez dos alimentos te darem energia, eles estão
tirando a energia de você, porque aí toda a energia do seu corpo tem que ir para o estômago para fazer aquele trabalho que você não fez, que é de mastigar bem os alimentos, tá? E é por isso que muitas pessoas se sentem bem cansadas depois do almoço, né? Com vontade até de tirar uma soneca, né? Né? Você já sentiu isso? Né? Ou comeu demais, ou comeu muito rápido, tá? Isso acontece por causa disso. Não escutou, não sentiu, não se deu a chance de sentir esse sinal, tá? Então, assim, né? Na hipnose não tem restrição. Você pode comer o que quiser, desde que você respeite a regra dos 80-20. O que é 80-20? 80% do tempo você vai comer comida saudável, tá? E aí os 20% você pode incluir aí o que você quiser comer. Mas isso se você tem autocontrole, tá? Se você não sabe respeitar seus limites, então talvez essa regra não funcione para você, tá? Essa regra é para quem tem autocontrole, tá? Então, assim, eu estou seguindo essa regra por anos e nem sabia. Agora que eu li sobre a regra, eu descobri que eu vivo a minha vida em função dessa regra 80-20, tá? Por quê? Porque durante a semana eu sou bem disciplinada com a minha alimentação. Só se tiver uma ocasião especial, alguma coisa, aniversário ou algo assim, né? Aí a gente faz exceções, mas no dia a dia, né? Durante os dias da semana, segunda a sexta, minha alimentação ela é muito simples, tá? Muito simples, muito disciplinada. Café, almoço, jantar. Entre as refeições só água ou talvez uma fruta, se precisar, mas maioria das vezes é só as 3 refeições, tá? E praticamente sempre comida de verdade, né? No café, no almoço, no jantar, porções pequenas, né? Pratos coloridos. E aí no final de semana, aí a gente, né, dá uma incrementada na alimentação. Aí às vezes, como vocês viram, alguns de vocês, esse final de semana teve até hambúrguer. Então eu recebi até uma pergunta, né, de uma menina que, se eu entrar no teu programa Slim Forever, posso continuar comendo hambúrguer? Lógico que pode, né? Não só pode, como deve continuar comendo, mas aí, ó, veja bem, eu não como hambúrguer todos os dias, tá? Nem todos os finais de semana, tá? E aqui que tá o segredo. Eu como de tudo, mas de tudo um pouco. Eu também não vou comer 2 hambúrgueres, né? Eu também não vou, no mesmo dia que eu comer um hambúrguer, vou comer mais um cachorro quente, batata frita. Então, é questão de usar um pouco o bom senso, né? Sim, eu como pizza, eu como sorvete, eu como chocolate, eu tomo Coca-Cola, e não é tight nem light, né? Se é para tomar uma Coca-Cola, que tome a original, né? Mas eu não tomo Coca-Cola todo dia, nem todo final de semana, né? Então, é esse o segredo, tá? Comer pouco e comer de tudo um pouco, tá? Não esbanjar, porque o que eu vejo, assim, nesses 20%, né? Aí, isso aí já é aquela porta aberta para ir escorregar, né? E por isso que eu sempre falo no começo, né, para as minhas pacientes, nas primeiras sessões eu nem falo dessa regra ainda. Até a cliente estiver bem, né, firme, bem programada, com a mente bem, sabe, forte em relação à alimentação, aí sim, aí ela pode começar a aplicar essa regra, né, dos 80-20, 80% de alimentação saudável e 20% aí pode comer um sorvete, um bolo, né, comer o que quiser, mas ó, 20%, tá?
Então para isso acontecer, né, você pode dividir os dias da semana, tá? Você pode todos os dias comer 80% saudável e 20% alguma coisa, né, que não seja tão saudável. Ou você pode, eu faço a semana 100% saudável e aí final de semana aí eu aproveito um pouco mais, né? Aí final de semana, mas se você quiser, por exemplo, né, todo dia vou manter esse mesmo ritmo, vou comer 80% saudável e 20% alguma coisinha aí, né? 20% por exemplo, né, um chocolate, ou vou, né, tomar um suco, né, ou alguma coisa assim. Então fica a seu critério, só que aí você lembra, final de semana você também tem que manter 80% saudável e 20%, né, alguma coisa que você escolha que não seja tão saudável, né? Então, é isso, sabe? E funciona, porque assim, ó, eu já falei aqui, né? Na hipnose não trabalhamos com restrições, porque restrições não funcionam, tá? Quanto mais você quiser colocar restrições na sua mente, mais ela vai querer aquilo, tá? Então, a gente sempre trabalha em uma alimentação equilibrada, balanceada, né? Nada de restrições, tá? E por isso essa regra 80-20, ela funciona muito bem, tá? Mas como eu falei, funciona para pessoas que têm autocontrole, né? Que não e sabem calcular 80-20, né? Porque às vezes esses 20% pode ser aquela porta aberta para espanjar, né? Aí vai tudo por água abaixo. Ah, mas você falou que no final de semana poderia comer o que quiser. Não é isso, tá? Não é bem isso, tá? Eu não como mais do que eu como durante a semana, tá? Minha porção, ela se mantém a mesma, tá? Não é porque é um cachorro quente que eu vou comer 10, tá? E porque é um prato de arroz com feijão, eu vou comer um prato pequeno, né? Minha porção, mas aí quando é uma pizza, vou comer a pizza inteira. Não é assim, tá? Por isso que eu falo que essa regra ela só funciona para quem tem autocontrole em relação à alimentação, tá? E é uma regra maravilhosa, né? Ela realmente funciona, tá? Quem quiser mais depois pode ler, tá? Sobre essa regra, mas eu venho aplicando ela e realmente funciona. Eu praticamente estou vivendo essa regra por muitos anos e não sabia, né? Agora que eu me dei conta que eu vivo minha vida dessa regra, né? Então, como eu falei para vocês, né? Minha alimentação ela é bem digamos assim, bem saudável, bem simples até, digamos assim, durante os dias da semana, né? Eu tento ir 3 vezes por dia treinar, né? Ou para uma corrida ou para academia. Então, nesses dias, né? Eu faço uma alimentação um pouquinho diferente do que nos 2 dias que eu não treino, né? Nos dias que eu não faço exercício, eu como uma sopa à noite, né? E nos outros dias aí eu como um jantarzinho pequeno, né? Geralmente é um arroz, feijão, uma salada, ou né, um arroz, feijão, não, desculpa, um arroz curry, né? Curry, que é uma mistura de legumes. Durante a semana eu não como muita carne, eu não sou vegetariana, não sou vegana, nada disso, tá? Eu como de tudo, mas durante os dias da semana eu não como tanta carne, nem é porque não posso, não é porque realmente não quero, tá? Mas eu como de tudo, tá? Então, se alguém me vê por aí, as meninas aqui da Irlanda, se me verem
no McDonald's, não se assustem, tá? Porque, né, como eu falei, eu como de tudo, né? Lógico que vocês não vão me ver nem todo dia, nem toda semana, como eu falei. É tudo uma questão de equilíbrio, tá? E assim é a vida, né? Essa questão do equilíbrio a gente pode levar para vários aspectos da vida, não só para a questão da alimentação, né? Mas para a questão do exercício físico, né? Porque demais também não vai te ajudar, né? Você pode levar para o seu trabalho essa regra de 80-20, você vai se tornar uma pessoa bem mais eficiente, né? Se você aplicar essa regra, você pode aplicar para várias questões da sua vida, tá? Então, dê uma olhada nessa regra dos 80-20, tá ok? Alguma dúvida? Interagem aí comigo, alguma dúvida? Esse aqui é um espaço aberto, tá? Para vocês me mandarem perguntas ou até curiosidades, qualquer coisa, eu ficarei muito feliz em responder, tá? Esse aqui não é aula, tá? É simplesmente uma conversa, né? Sobre hipnose, sobre alimentação, sobre um estilo de vida saudável. Então, sobre emoções, né? A gente toda semana tem um tema diferente aqui, tá? E eu fiz esse espaço justamente para responder perguntas, né? Que vocês tenham. Então, me falem aí. Quem tem alguma pergunta, pode mandar aí, tá? Que até o final eu vou responder para vocês, tá? E quem está chegando agora, o tema de hoje foi sobre alimentação, sobre a regra dos 80-20, né? Comer pouco e comer de tudo um pouco, tá? Então, essa live, ela vai ficar gravada, quem quiser depois ir lá e assistir, tá? Fiquem à vontade. E mesmo depois de assistir, se você quiser me mandar alguma pergunta, para quem ficou com alguma dúvida sobre esse tema de hoje, fique à vontade. Podem me mandar aí perguntas. Sobre os meus serviços, meninas, eu sou hipnoterapeuta clínica, tá? Não sou nutricionista, apesar de falar sobre alimentação e tudo mais, não sou nutricionista, não sou personal trainer, mas sim eu sou hipnoterapeuta clínica, tá? Então, o meu trabalho é reprogramar mentes, tá? Para fazer o que tem que ser feito para emagrecer. Porque eu sei que muitas de vocês já passaram por nutricionistas, personal trainers e o negócio não vai, não é? Eu vou te falar aqui por quê, tá? Porque você não trabalhou o mais importante, que é a sua mente, tá? Então tem questões na sua mente, questões emocionais e mentais que precisam ser resolvidas em relação à alimentação. Podem ser simplesmente más hábitos, né? Então, talvez você não teve uma programação mental tão boa quanto eu tive, vivendo lá no sítio, sem acesso a produtos industrializados, comendo 3 refeições, tudo natural, tá? Então, talvez você não tenha tido essa programação mental saudável, não tenha instalado esses hábitos saudáveis, né, em relação à alimentação ou exercício físico. Talvez você tenha crenças limitantes em relação à alimentação, tá? Ou apenas questões emocionais, tá? Você come suas emoções, né? Você come para se consolar, né? Então, tem várias causas por trás, tá? E a hipnose, ela faz isso, tá? Nós sempre procuramos as causas por trás, tá? O foco não é somente o peso, mas sim o que te levou a ter o excesso de peso. Então, se alguém tiver interesse no meu trabalho, tá? Sessões online são possíveis e elas funcionam
funcionam tão bem quanto presenciais, porque eu não preciso estar do seu lado, só a minha voz precisa estar com você, tá? Então, pode entrar em contato quem quiser tirar dúvidas, quem quiser marcar uma pré-consulta, tá? Porque existe essa ligação gratuita chamada de pré-consulta, onde nós vamos conversar e onde eu vou, então, entender, né, suas dificuldades e posso te dar uma estimativa de quantas sessões são necessárias para reprogramar a sua mente, né? Tem, então, essas sessões individuais, tá? Disponíveis para quem tiver interesse. Como eu falei, o primeiro passo é entrar em contato comigo, tá? E aí, a partir disso, a gente marca uma ligação, conversa, tá? E eu explico em detalhes como funciona. E aí, se fizer sentido para você e se eu puder te ajudar, aí começamos a marcar as sessões, tá? Tem a mentoria em grupo, muito, muito legal, tá? A mentoria em grupo, 4 sessões, tá? São grupos pequenos, onde trabalhamos essas mesmas questões, só com grupo, tá? As sessões individuais são personalizadas, tá? As em grupo são mais gerais, tá? Mas elas funcionam da mesma maneira. E tem também a comunidade Slim Forever, tá? Se você não sabe por onde começar, comece pela comunidade, tá? Entre lá, sabe? Um investimento muito em conta para você entrar lá, vai ter um conteúdo exclusivo esperando lá por você, tá? Onde todos os dias você vai estar reprogramando a sua mente. Então, todos os dias eu posto um conteúdo motivacional, um conteúdo informativo, vários mantras, tá? Todo dia tem alguma coisa que vai te colocar no caminho certo, é o coletivo. Lá tem outras mulheres que estão com o mesmo objetivo que o seu, e isso vai te dar uma força enorme, o coletivo, tá? Porque aves da mesma plumagem voam juntas. Então, não perca essa oportunidade, entre lá na comunidade, uma sessão de hipnose por mês, tá? Então, é um lugar maravilhoso de mulheres maravilhosas, assim como você. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato. Por hoje é só. Estou aqui finalizando o Hipnotalk de hoje. Quero agradecer a todos e todas que me assistiram. Muito obrigada. Quem ainda tiver alguma dúvida pode me mandar depois. Essa live vai ficar gravada, tá? Quem quiser reassistir, né? Quem perdeu ali o começo pode assistir. E é isso por hoje, ó. Um ótimo dia para vocês, boa segunda-feira, uma ótima semana, que a semana de vocês seja muito abençoada, tá? Seja muito iluminada. Um grande abraço e até a próxima.